Bora lá, pessoal. Vamos fazer a aula 32, a última aula desta apostila 3. E nós vamos fazer ela um pouco diferente. Eu trouxe algumas situações, problemas diferentes dos que estão na apostila para retomar algumas coisas que eu julgo mais importantes, né, dentro desses últimos capítulos que nós estudamos. Então, o primeiro, né, vamos retomar lá o capítulo 28, que ele traz o cálculo de volume e de capacidade. Dentro das figuras mais importantes, né, que a gente tem que saber, nós temos o cubo, certo? Então, o volume do cubo é dado pela multiplicação de suas arestas. Como o cubo é um hexaedro regular, né, significa que todas as arestas têm a mesma medida, a fórmula simplificada para o cálculo do volume do cubo fica assim: volume é igual a aresta ao cubo, certo? E aí a gente tem um exemplo aqui rápido, né? Então, se eu tenho um cubo de aresta 4, o seu volume vai ficar 4 elevado ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64 centímetros cúbicos. Ó, não esqueça da unidade, tá? A gente também tem a transformação das unidades. Então, ó, reparem, aqui dá para a gente perceber bem. Quando a gente está falando de comprimento, que é unidimensional, a gente chama centímetros, porque unidimensional, se tivesse elevado a 1. Se eu estou falando de área, então, por exemplo, essa área aqui da base, essa base aqui, ó, certo? A gente sabe que é 4 vezes 4, que dá 16, e centímetros vezes centímetros dá centímetros ao quadrado, porque é área, é uma superfície bidimensional, certo? Unidimensional, centímetros. Bidimensional, centímetros quadrados. E no cálculo do volume, nós temos a terceira dimensão. Então, centímetros vezes centímetros vezes centímetros dá centímetro ao cubo. Então, muitas pessoas acham que a gente faz operação apenas com número, mas nós fazemos a operação com a unidade de medida também, tá? Então, só prestem atenção. Outra figura que é um hexaedro, né? Hexa 6 edro faces, certo? Hexaedro, né? São poliedros. É o paralelepípedo. A diferença do cubo é que as suas dimensões têm medidas diferentes. Então, normalmente a gente chama A, B e C, comprimento, largura, altura, comprimento, largura, profundidade. Não importa muito, desde que a gente saiba interpretar, certo? Então, a fórmula para o paralelepípedo reto retângulo, que é o que nós temos aí, é A vezes B vezes C. Então, se por exemplo eu tivesse uma piscina, certo? Vou deixar um pouco mais sofisticado este exemplo que eu deixei aí. Se eu tivesse uma piscina que tivesse essas dimensões que estão aqui, e eu faria o cálculo da seguinte maneira: primeiro eu vou calcular o volume, certo? Então, o volume a gente acabou de ver que é o comprimento, largura, profundidade, né? ABC. Então, eu tenho 8 vezes 5 vezes 1,5, que dá 60 centímetros cúbicos. Beleza. Então, se eu estou pedindo o volume, 60 centímetros cúbicos, não, desculpem, 60 metros cúbicos, 60 metros cúbicos. Se eu estiver pedindo apenas o volume, 60 metros cúbicos. E aí existe uma relação direta entre volume e capacidade, né? Então, a gente viu que a relação que nós mais vamos utilizar é que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros de água.
Um metro cúbico corresponde a 1.000 litros de água. Então, se a pergunta fosse sobre capacidade, né, então eu quero saber quantos litros de água cabem nessa piscina. Quantos litros de água cabem nessa piscina? Bom, se 1 metro cúbico são 1.000 litros, 60 metros cúbicos serão 60 vezes 1.000 litros. Então lembra que a gente fez, que eu falei para vocês, ó, a gente troca o metro cúbico por 1.000 litros. É uma maneira de escrever. Cada metro cúbico é 1.000 litros. Tira o metro cúbico daqui e coloca 1.000 L. 1.000 litros, certo? 60 vezes 1.000. 60.000 litros. Fala, nossa, tudo isso? Tudo isso, certo? 8 por 5 por 1,5. Então, tem dimensões, né, adequadas para uma piscina, né? Uma piscina de casa de praia, casa de campo. Não é muito funda, porque fica confortável para todo mundo. Umas dimensões boas aí. Então você teria uma piscina de 60.000 litros de água. Beleza? Bom, como seria, né, uma situação problema, porque ali, né, o cálculo foi direto. Ali a gente está falando de técnica apenas, só de conteúdo, certo? Então aqui nós temos que utilizar a habilidade, desenvolver a habilidade para resolver as situações problemas. Então, de antemão, eu já vou deixar aqui para vocês, olha aqui, ó, esse link, certo? Olha lá, tá com dificuldade, eu falo, muito importante, né? A gente, enquanto professor, enquanto escola, a gente busca fazer diagnóstico para poder melhorar, né? Peneirar ali o que é mais importante dentro das situações, problemas, tal, mas o diagnóstico mais importante é o individual, é o que você faz com você mesmo, tá? Então é assim, ó, aqui é um link. Se você clicar nesse link aí, o que vai ter lá? Exercícios resolvidos sobre volume de cubo, né? E não é só de cubo não, tá? Tá ali de cubo. Então assim, são exercícios mais aprofundados, que exigem um pouco mais de interpretação. Então, são resolvidos. Né? Então, está com um pouco mais de dificuldade, né? Precisa treinar um pouco mais, quer treinar um pouco mais, ou está com tempo, faça. Né? Estudar nunca é demais, aprender nunca é demais, né? Nunca é um trabalho inútil. Bom, e aí nós temos um exercício, né, dentro deste conteúdo de vocês, né, que nós já passamos aí, do Enem, certo? Que ele diz: uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e cubos. Paralelepípedos e cubos. Com o mesmo volume. Ou seja, o formato é diferente, o volume é igual. Certo? A gente acabou de ver lá. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3, 18 e 4 centímetros. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo é igual. Então reparem, dentro daquele capítulo, não era só o 28, né? Acho que passava desde o 26, 27, 28, que estava envolvendo, né, cálculo de volume, transformação de unidade, volume, capacidade e tal. Reparem, porque eu selecionei o cubo e o paralelepípedo? Porque são os mais comuns, são os que mais a gente vai encontrar nas nossas situações problema. Então, né, já viram aí a resolução da maneira que eu fiz. Bom, o volume é igual, está escrito lá no enunciado, o volume é igual. Então, eu vou calcular o volume da barra de chocolate, que é o paralelepípedo. 3 vezes 18 vezes 4. Cheguei em 216 centímetros cúbicos. O volume da barra, que é um cubo, é A ao cubo. A gente acabou de ver. E esse A ao cubo tem que dar o mesmo volume do paralelepípedo, 216. Bom, quando chega aqui,
Eu não coloquei a resposta aí direto, porque a gente pode fazer de diversas maneiras, certo? Uma delas, que é uma das que eu mais gosto, é já ir nos distratores. Né? O que seriam distratores? São as alternativas erradas. São as alternativas erradas. Então, quando você pega uma prova do Enem, por exemplo, que vai da letra A até a letra E, são 5 alternativas, 4 são distratores, uma é o gabarito, certo? E aí fala assim, bom, por que distrator? Reparem, olha aqui, ó. O volume da aresta, o valor da aresta, né, ao cubo tem que dar 216. Então aqui é o valor da aresta. Então é um número multiplicado por ele mesmo, que dá 216. Reparem o último algarismo. 6. 5 vezes 5 vezes 5 tem possibilidade de terminar com 6? Tô falando aí da resposta. Ó. Possibilidade. Não, é impossível. Impossível. 6 vezes 6, 36. Olha, repare, 36 vezes 6 vai ficar 6 vezes 6. Termina com 6? Termina com 6. O número termina com 6. Ó, 12. 12 vezes 12, 144. Vai terminar com 4. 2 vezes 4, 8. Não bate. 4 vezes 4, 16. 16 termina com 6. Vezes 4, 24. Vai terminar com 4. Esse número aqui. 5. A gente acabou de ver, certo? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vai terminar com 5. Então a gente sabe que quando a gente multiplica um número lá, um múltiplo de 5, ou ele termina com 5, ou ele termina com 0. Né? Então, assim, viu por que se chama distrator? Mesmo que eu errasse o cálculo, eu conseguiria saber que era 6. Posso ser mais técnico, certo? A ao cubo é igual a 216. A é igual a raiz cúbica de 216. A gente já aprendeu a equação. Operação inversa. Se desse lado é potência, certo? Está elevado a 3. Do outro lado é raiz cúbica, certo? Elevado a 3, raiz cúbica. Raiz cúbica de 16. Calculando a raiz cúbica de 16, como, professor? Fatorando. Fatorando, decompondo em fatores primos. Certo? Então veja dentro de um exercício desse quanto desenvolvimento de habilidade a gente tem. Tudo bem? Aqui eu vou deixar alguns para vocês praticarem no caderno, tá? Façam no caderno, coloquem a data certinho. Aqui é direto, né? É a técnica aqui para calcular o volume. E esse aqui é um desafio. O primeiro desafio. Serão 3 nessa aula para vocês postarem no formulário, tá? 3 desafios é um desse conteúdo e 2 do próximo, que é a equação. Então, olha aqui como está diferente. Ali, eu dei as 3 dimensões e pedi o volume. Aqui eu dei o volume, dei 2 dimensões e pedi uma aresta, tá? Monte aí, pense, se esforce um pouquinho, vocês vão conseguir. Bom, o outro conteúdo para a gente completar essa aula é sobre equação, né? Mais uma aula de equação, pela importância que é estar retomando isso aí. Então, equação, porque tem um sinal de igual, certo? Então, se ele tem um sinal de igual, ele se equivale a uma balança que está equilibrada. Que o primeiro membro da equação, aqui do lado esquerdo, ele equivale ao segundo membro, que é o do lado direito. Equivale. Não são iguais. Dá para ver que eles não são iguais. Eles se equivalem. Certo? Qual que é a maneira de resolver? Isolando o x. Isolando o x. Como é que resolve uma equação de primeiro grau? Isolando o x. Essa explicação simplificada a gente não vai encontrar em um livro, porque ele vai ser mais técnico, mas o mais fácil para a gente é isolando o x em um dos lados. Qual que é o lado que
quase todo mundo utiliza? É o lado esquerdo, certo? É o lado esquerdo. Então, isso faz com que a gente faça o seguinte: letra de um lado, número do outro. Letra de um lado, número do outro. Para poder isolar a letra do lado, nesse caso, do lado esquerdo. Certo? Mas para fazer isso vai ter que haver a movimentação dos termos, certo? Cada um desses são termos. Quando a gente movimenta um termo de um lado para o outro, nós vamos fazer o que? A operação inversa. Lembra que eu falei? Não é trocar sinal. Operação inversa. Então, beleza. Então, aqui, ó, vou desembaralhar a minha equação. Ó, tem letra com número desse lado, letra com número desse lado. Eu vou deixar a letra aqui do lado esquerdo e o número do lado direito. Então, vou ter que fazer essa movimentação. Olha aqui, ó. O menos 8, né? O 8 estava subtraindo, ele passou para o outro membro somando. Certo? O 2, por sua vez, estava somando, o 2x, certo? É letra, ele vai para o outro lado subtraindo. Então, notem que o 4x ficou no mesmo lado, ninguém mexe com ele, não precisa fazer nada, é só para copiar. E o 6, por sua vez, que estava do outro lado, também ele não mudou de lado, ninguém mexe com ele, deixa ele do jeito que está. É isso. Letra com letra eu posso fazer conta? Pode. Número com número eu posso fazer conta? Pode. O que eu não posso? Eu não posso fazer letra com número, certo? Letra com letra. Eu tenho 4x, eu tiro 2x, gasto 2x, sobra 2x. Eu tenho 6, ganho 8, fico com 14. Notem a operação. 2x significa 2 vezes x. Inclusive foi uma das dúvidas na aula, certo? Ah, professor, mas está faltando um pontinho e tal. Tendo o pontinho igual aqui ou não tendo igual aqui, é a mesma coisa. 2x significa 2 vezes o x, certo? A gente vai isolar, olha lá, isolar ele. Então eu tenho que tirar o 2 também. Só que agora ele está multiplicando. Se ele está multiplicando do outro lado, ele vai dividir, 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 dividir. Então vai ficar x é igual a 14 dividido por 2, que vai dar 7. Olha como lá. Olha o que eu falei. Qual que é o objetivo? Isolar o x. Agora, quando ele estiver sozinho, x é igual a alguma coisa, é a nossa resposta. E aí a gente sabe que serve para x, para m, para a, para b, qualquer incógnita, qualquer letra que representa um número, certo? Então nós temos aqui mais, vocês já fizeram bastante, vai fazer mais, tem que fazer, tem que praticar, certo? Bastante. Esses últimos aqui, ó, aplica a distributiva, certo? 4 vezes x mais 1 não dá para tirar simplesmente parênteses, lembra disso. O 4 tem que multiplicar o x e o 4 tem que multiplicar o 1. Faz as setinhas, igual a gente fez na aula. 4 vezes x dá 4x. 4 vezes 1 vai dar 4, isso é igual a 12. Aí sim você tirou do parênteses, certo? Aplica a distributiva aqui, letra de um lado, número do outro, tudo bem? Olha aqui, ó, menos 30x dividido por 9.000. Não é trocar sinal, certo? É trocar operação. O menos 30 vai passar para o outro lado dividindo. Mas não vira mais? Não! Não! A operação é vezes. Ele divide. Aí você vai aplicar a regra de sinal. 9.000 dividido por menos 30. Positivo dividido por negativo vai dar negativo. Beleza? Então aí vocês vão conseguir. E a parte mais importante deste conteúdo, que aí entra a habilidade, né? Então separei igual, ali é a técnica, aqui é a habilidade. Qual é a habilidade? Transformar a linguagem materna em linguagem matemática. Tem exemplos aqui, tá? Não vou ficar lendo tudo para não ficar maior ainda o vídeo, né? Do que já vai ficar. Isso aqui são algumas telas que eu peguei do site Nova Escola, certo? Se pegar aí o link também e quiser dar uma reforçada lá, ver uma explicação diferente, uma linguagem diferente, né?
É bom também, bom, certo? Então aqui, ó, um número somado a 3 unidades é igual a 26. Ó, reparem, lembra, Vitor? Ficou com dúvida? Ah, mas estou confundindo expressão e equação. Expressão e equação. Olha, aqui dá para a gente, né, tentar tirar essa dúvida. Olha a palavra, é igual, certo? Então, ele vai virar uma equação quando ele tiver esse é igual, ou quando ele tiver obteve, né? É algo que remete o sinal de igual que tem em uma equação. Então, olha, um número, não sei, a incógnita é o x, somado a 3, ó, ele somado a 3, igual a 26, igual a 26, x mais 3 igual a 26. Equação, certo? Somei o número a 15 unidades. Olha aqui a diferença. Que número é? Não sei, é x. Somei ele a 15 unidades, x mais 15. Está escrito aí, obtive tanto, ficou igual a tanto, é igual a... Não, expressão. Equação, expressão. Somei o número a 15 unidades. Acabou. Tem como encontrar o valor de x? Não, eu somei um número a 15 unidades. Esse x pode ser qualquer número, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 25. Não tem igual a nada, certo? É uma expressão. Não tem como eu encontrar o valor, a não ser que alguém me diga quanto equivale o x. Já aqui, como é uma equação, que é uma balança que está equilibrada, então ele tem que equivaler, certo? O que está nesse membro da equação tem que ser equivalente ao que está do outro lado. Eu consigo descobrir, ninguém precisa me falar quanto que é o x. Eu consigo descobrir que número que somado com 3 dá 26. Óbvio, né? 23. Então, aqui numa equação existe um conjunto de solução, que é a raiz da equação, que é o número que a gente descobre da incógnita. Certo? Incógnita é um termo algébrico que é desconhecido. Que o nosso objetivo em uma equação é descobrir ele. Certo? Já numa expressão, não. Eu não consigo. Não tem como. Certo? Alguém precisa me dizer quanto que é esse x para eu poder dar o valor numérico desta expressão. Beleza? Mais exemplo aqui, tá? Para vocês estudarem. Mais exemplo, né, de exercício resolvido. Né? Estudem, veja os passos, veja o que foi feito, né? Passe pelas telas e hora de praticar no caderno, certo? Vamos fazer todos estes exercícios no caderno. Pode colocar A, B, C, D aí, tá? Não coloquei. E. Quando tiver alguma dúvida, é só clicar aí no link. Todos estes exercícios, eles estão resolvidos neste link. Passo a passo. Qual que é o que eu sempre falo para vocês? Tentem fazer primeiro, façam todos, tentem fazer, façam o melhor que vocês puderem. Façam, não se preocupem em acertar, façam o exercício da melhor maneira que vocês puderem. Depois que vocês fizerem, vocês voltam lá, clica lá e confere, todos esses exercícios estão resolvidos aí, né? E aí vocês vão conferindo mais uma vez para que vocês façam esse diagnóstico pessoal, se vocês estão entendendo ou não. Logicamente vai deixar anotadas as dúvidas, na live a gente faz junto, caso vocês fiquem com dúvida em alguns desses exercícios aí, certo? Mesmo sendo resolvido, pode ter dúvida, claro que pode, a gente faz junto, não tem problema nenhum, beleza? E o desafio 2 e o desafio 3. Então, o formulário desta semana ficará com 3 exercícios para vocês fazerem o upload lá. Beleza? Tranquilo? Orientação de estudo, né? Terminar os exercícios da apostila 3, né? Que eu venho passando aula a aula. Os que eu recomendei do em casa. Acabou a apostila 3, gente. Tem que estar com as listas feitas, tá? São 2 listas por apostila.
o nosso calendário está um pouco diferente por conta das férias, o Covid e tal, todo mundo sabe. Então, nós já estamos na lista 7, tá? Então, dá uma conferida lá no plural, fazer a dose mínima e a dose para leão das listas disponíveis lá no plural. Beleza? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção e pela aula.